Olá, seja bem-vindo ao podcast Madalena Siqueira para o nosso momento de espiritualidade, momento de reflexão dos Salmos e da Palavra de Deus. Eu quero acolher você que está chegando aqui pela primeira vez e a você que já está há mais tempo aqui comigo. Então, eu quero te pedir que continue até o final desse vídeo, que acompanhe o Salmo, que não vá embora e que fique por aqui para a nossa meditação hoje. O nosso salmo é o salmo de número 38. Vamos dar continuidade. Vamos lá. Javé, não me abandones. Vou colocar meu marco aqui para eu não me perder. Javé, não me castigues com a tua cólera. Não me corrijas com o teu furor. Em mim se cravaram tuas flechas. Sobre mim abateu-se tua mão, por causa de tua ira. Nada em meu corpo está intacto, nada está inteiro em meus ossos, por causa do meu pecado. Minhas culpas ultrapassaram minha cabeça e pesam sobre mim como fardo pesado. Minhas chagas estão podres e supurando por causa da minha insensatez. Estou encurvado e encolhido, e ando entristecido o dia todo. Meus rins ardem de febre. Não há nada intacto em meu corpo. Estou fraco e completamente esmagado. Meu coração rosna, eu sofro rugidos. Senhor, todo meu desejo está à tua frente, e meu gemido não se esconde de ti. Meu coração palpita. As forças me abandonam, e a luz dos meus olhos já não mora comigo. Amigos e companheiros se afastaram de minha praga, e meus vizinhos ficam à distância. Os que atentam contra mim preparam armadilhas, e os que procuram a minha ruína falam de crimes, o dia todo planejando traições. E eu, como surdo, não escuto. Fico mudo e não abro a boca. Sou como alguém que não ouve e que nada pode suplicar. É por ti replicar. É por ti, Javé, que eu espero. Senhor meu Deus, tu me responderás? Eu peço, eu peço que não se alegre a minha custa. Não triunfem sobre mim quando eu tropeço. Sim, Javé, estou a ponto de cair. Minha dor está sempre à minha frente. Sim, eu confesso a minha culpa e me assusto com o meu pecado. Mas meus inimigos mortais são poderosos. São muitos os que me odeiam sem motivos, os que pagam bem com mal e me acusam porque eu procuro bem. Javé, não me abandones. Meu Deus, não fiques longe de mim. Vem socorrer-me depressa, meu Senhor, minha salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, esse salmo, o salmista, ele expõe um doente fazendo sua súplica a Deus em fase grave, com a doença em estado grave. Esse doente suplica pela misericórdia de Deus. Este doente, no contexto em que o salmista expõe essa doença, é a doença de lepra. E os antigos, quando as pessoas estavam com essa doença, eles eles referiam ao pecado. Era como se fosse assim, essa doença de lepra, naquele contexto histórico, ela era considerada um castigo de Deus. Alguém que pegasse essa doença, na hora ele, se um sacerdote descobrisse, avaliasse ele, examinasse e descobrisse mesmo que ele estava com essa doença de lepra,
e ela é contagiosa, né? Ela passava, ele já era expulso da cidade, do local, eles ficavam realmente isolados. Eles ficavam isolados e os alimentos, alguns levavam por caridade, jogava bem longe, deixava, né? Os alimentos bem longe deles. Eles não podiam chegar até a cidade onde habitava pessoas, eles tinham que ficar bem isolados, lugares bem longe, longínquos, né? Não próximos da cidade. Se eles voltassem, eles eram punidos, eles eram até mortos. E dentro desse contexto, a lepra era considerada um pecado. Então, quem sofria essa doença, além dele sofrer por preconceito, né, de expulsão, poder não estar num convívio mais na sociedade, ele também sofria sendo culpado, sentindo que era um castigo de Deus. E não é bem assim, né? Deus não dá castigo. Era uma doença no contexto histórico, uma doença que estava acontecendo na época, que ela pegava em todos. Mas aquele que infelizmente era contaminado por essa doença, da lepra, ele tinha que sofrer as consequências dessa doença, que era ser expulso do convívio. Os que tinham família, a família tinha piedade e até levar alimentos, né, e acolher ele de uma certa forma. Mas muitos não tinham família, não tinham eles eram totalmente discriminados mesmo. Eles eram deixados à parte, isolados, morrendo à míngua. E muitas vezes a lepra, eu acredito que a maioria das vezes não tinha cura, né? Porque é uma doença grave. Eles morriam lá sem nenhuma condições de tratamento, de cuidado com essa doença, né? E e ficavam em condições subhumanas, isolados, em abrigos, né? Eles se juntavam todos que estavam com essa doença para dar um sofrer lá, quieto do lado do outro, né? Porque eles não podiam conviver com pessoas que não estavam contaminadas. Já que as pessoas que estavam, eles ficavam todos que juntos, meio que juntos. E por um milagre de Deus, alguns alcançavam a cura. Alguns alcançavam a cura. Mas nem todos, muitos morriam isolados. Então, essa é a lepra física, né? Agora vamos chegar no contexto de lepra espiritual. Quantas lepras, né? Quantas, não é Deus que coloca, mas tem muitas lepras espirituais, pessoas que são contaminadas pelo mal, né? Essa lepra da doença física, ela vem, mas essa de deixar, de deixar uma pessoa sem nenhuma assistência, que tipo de lepra são essas, né? Do abandono, do julgamento, deixar a pessoa isolada, não cuidar. Isso é uma das piores lepras que o ser humano pode ter, a de abandonar as pessoas, de não cuidar do bem comum, não cuidar do outro, né? Então, são essas lepras que as pessoas têm, não necessariamente uma doença física, né? De expulsar, de achar-se que não pode cuidar, não pode dar o seu cuidado, cuidar das pessoas que sofrem, que são à margem da sociedade. As pessoas estão desabrigadas, sem moradia, sem assistencialismo. Então, tem muitas lepras, não só nesse contexto da história da lepra, que causava esse sofrimento nas pessoas. A lepra é uma doença física, né? Então, é mais ou menos isso, né? Hoje a meditação. Farei bem curtinho hoje. E fica aqui para nós meditarmos que nós temos que pedir a Deus. Nós, quando pedimos para que Deus não nos abandone, Deus não abandona. Igual ele pediu aqui, né? Ele falou: Javé, não me castigues com tua cólera. Deus não castiga. Mas a visão antiga era que Deus era um Deus que castigava, um Deus que a pessoa pecava e ele castigava. Não é. Deus não é esse Deus que castiga, né? Deus é um Deus amoroso, um Deus bondoso, um Deus que nos liberta, um Deus que está dentro de nós e que nos escuta,
né? Um Deus que nos socorre. Não é esse Deus na visão aqui do salmista em que ele expressou. Mas ele é esse Deus que eu vou pegar o de ler aqui quase chegando. No início do salmo, ele faz uma súplica de sofrimento, de alguém que está depressivo mesmo, pedindo o auxílio de Deus. E mais logo à frente ele já coloca mais confiança. Ó, meu coração palpita, aqui no versículo 11. As forças me abandonam, né? E a luz dos meus olhos, aqui ele ainda coloca, expõe o seu sofrimento. Mas logo à frente ele já coloca. Vê aqui onde ele coloca. Ele coloca aqui no versículo 18, ele já coloca. É por ti, Deus, Javé, que eu espero. Senhor meu Deus, tu me responderás? E eu peço que não se alegre. Então, e aqui ele ainda coloca que Deus questionando se Deus lhe responde ou ainda se Deus vai ainda continuar castigando. Mesmo que ele não se ache, ele não é culpado pela doença. Ele é inocente. Mas a sociedade da época culpava. Se ele estava doente, já jogava todos as provações em cima dele. Ah, é por conta disso que você está doente, é porque você é um pecador, é que Deus está te castigando, você não merece estar no convívio mais, convívio da cidade, convívio social. Então eles julgavam ele, a sociedade julgava da época. Então ele sentia assim, excluído, né? É essa palavra que eu queria. Exclusão, ele sentia excluído da sociedade e de Deus também. Mas Deus era o único que viria salvá-lo. É isso. Deus, ó. Aí por fim, já no último aqui, eu vou pegar já o último. Ele já fala assim, ó. Javé, não me abandones, meu Deus, não fiques longe de mim. Vem socorrer-me depressa, meu Senhor, minha salvação. Aí ele coloca por fim aqui no último que Deus é o Senhor, é a salvação. E Deus não se abandona. Ele encerra a oração de confiança, que Deus é a salvação. E é, né? E é a salvação, Deus sempre foi, será e continuará sendo. É onipotente, onisciente, onipresente em nossa vida. Então tá aí a reflexão do dia de hoje. Esse salmo é de muito sofrimento, de súplica mesmo. Você pode refletir na sua Bíblia, ou de 38, e pegar o que você tem que refletir aqui, trazer para o seu coração. E pegar o que você tem que ser curado. Né? Quais são as lepras, no sentido figurado, tá bom? Lepra no sentido figurado. Quais são as lepras que nós temos que deixar na nossa vida? E quais são as lepras que temos que deixar para trás? Colocar, deixar essas lepras e colocar um novo sentido para a vida nossa e dos nossos irmãos. Dar esperança, em vez de excluí-los, incluir, né? Em vez de abandoná-los, né? Acolhê-los. Acolher quem está do nosso lado, acolher as pessoas que precisam de nós. E se você chegou até aqui, então dê seu like no vídeo para que o YouTube envie para mais pessoas. E se inscreva nesse botãozão aí preto. Se inscreva nesse canal, não custa nada se inscrever e dar joinha. Não vai custar para você, vai só ajudar as pessoas a vir aqui a fazer sua meditação e reflexão da palavra. Então Deus te abençoe.